Bom, agora a gente vai remontar a máquina. E esses pequenos eu coloquei assim por trás, lembrando que a fenda grossa fica do lado esquerdo e a fenda fina fica do lado direito. Aí a gente joga um pouquinho para trás assim, segura aqui. Aí a gente pode projetar um pouquinho para frente, segurando as roscas com a mão assim, e pronto. Já tá encaixado. Aí a gente já coloca na fenda. As maiores entram pela frente. Lembrando também da rosca maior e da mais fininha. A mais grossa entra aqui pelo lado esquerdo, a mais fininha entra pelo lado direito. E na hora de colocar, é importante que essa parte que é saliente, ela fique assim, se encontrando aqui no meio. Se acontecer de você colocar e ela não se encontrar, como aqui, como eu coloquei aqui, que ela tá desencontrada, fácil, puxa, dá uma volta completa e coloca, que aí ela fica já no lugar instaladinho. Aí vamos colocar os moldes. Agora a gente vem para a parte da frente, vamos instalar o segundo recheio. A gente começa com a parte do misturador, só instalar assim. Aí a gente vem com o cone, coloca o bico. Ele é rosqueado como bico de recheio. É importante tirar ele para higienizar bem, para ficar seguro. Aí a gente coloca aqui, sempre com delicadeza, para não ter nenhum problema. E agora o manípulo que a gente vai usar é esse, que é diferente desse daqui, que ele não tem a parte branquinha. Com uma mão você rosqueia aqui, não precisa ser até o fim agora. E depois você vem aqui. E aí sim, você pode dar o aperto nos dois, suave. Agora, a gente vem, coloca a peça aqui e não dá aperto nela ainda. Coloca ela aqui direitinho. Aperta aqui essa parte, já nivela aqui. Coloca esse manípulo, que é essa manivelinha aqui, que dá o aperto. Não aperta tudo até o fim, deixa para dar o aperto no final. Assim. Agora, aqui tá nivelado com a caixa, essa parte reta aqui do metal junto com a caixa tá nivelada. Agora a gente pode dar o aperto aqui no cone. Aqui tá tudo certo. Então, agora nós vamos montar os moldes. Agora a gente vai remontar o carrossel de moldes. Quando a gente desmontou, nós desmontamos no sentido horário. Agora, na remontagem, nós vamos colocar no sentido anti-horário. Então, esse daqui foi o primeiro que saiu, ele vai ser o último a entrar. Então, o primeiro que vai entrar é esse daqui. Tem esses dois pinos, eles encaixam nesses dois buracos. Tem aqui 2 para cada um. Então, é só ir remontando. Eles encaixam. Eles têm que estar todos nivelados, então sempre certifica que ele tá bem encaixadinho. Aqui. O último sempre é um pouquinho mais difícil de entrar. Mas aí ele entra e pronto. Eles ficam assim, bem fechadinhos, e quando ele fecha certinho. Esse disco aqui, ele pode ser montado de qualquer um dos dois lados, não tem problema. Eu sempre gosto de colocar o primeiro parafuso lá no fundo, por causa da visualização dele, que ele é mais escondido. Mas aí não aperta muito, assim, coloca um pouco.
Eu acho mais fácil fazer dessa forma. Colocar um pouquinho cada um, porque aí você consegue centralizar direitinho esse prato. E aí depois você dá aperto nos três. Também firme, mas não demais. Não apertado até... Sempre firme. Não precisa de nenhuma ferramenta para remontar a máquina, nem para desmontar. Pronto. E agora a caixa de proteção. Essas duas caixas de proteção, elas são muito importantes, por isso que elas têm sensores. Sem instalar as duas, a máquina não funciona. Eu vou mostrar agora os 3 sensores que tem aqui e aqui, certo? Então, primeiro nós vamos colocar a caixa de proteção da caixa de massa e recheio. Ela fica bem encaixada aqui e o sensor, ele tem que ficar o mais próximo possível da outra parte dele. Aí vem com essa tampinha aqui do parafuso, a gente prende uma aqui e prende a segunda aqui. Também firme. Tenta projetar a caixa o máximo possível encaixada aqui nessa fenda. Pronto, tá feito. Depois essa caixa acrílica aqui, ela é só pendurada no parafuso. Muito simples de colocar. Coloca aqui. Pronto. Agora a máquina tá toda instalada. Eu vou só lembrar que para poder funcionar, ela precisa dos 3 sensores. Agora nós vamos mostrar como é que ela funciona. A máquina, ela é 220 volts. A gente fornece um transformador de voltagem, que é esse modelo aqui. E quando a gente manda para o cliente, a gente já manda com esse pininho aqui, que ele é removível, a gente já manda ele aqui no 110 volts. Depois aqui é só colocar a tomada que a gente já manda adaptada, colocar no 220, porque a máquina entra no 220 e sai 110. Aí o transformador vai na tomada. Aí, para poder ligar a máquina, a gente faz assim. Liga a chavinha do transformador, acendeu aqui. O segundo passo é a chave geral da máquina, que fica aqui atrás, que é só virar ela para baixo. Virou ela para baixo, acende a luz azul. E você já começa a escutar o barulho do motor. Os comandos, quando você parar a produção, deixa tudo desligado e tudo no zero. Inclusive dos 2 recheios. Aí, para começar a funcionar, sempre assim, chave geral, puxa o botão de emergência. Esse botão de emergência funciona como o botão de academia, de esteira de academia de ginástica. Qualquer problema que você tiver, você aciona aqui para a máquina. Então, toda vez que você for fazer funcionar, você puxa ela aqui, aperta aqui. Agora eu vou mostrar os 3 sensores. Esse é o primeiro. Sensor fica atrás da caixa de proteção do recheio da massa. O segundo sensor fica junto com a caixa de proteção de acrílico dos moldes. O terceiro sensor fica aqui em cima, onde tem o segundo recheio, que aqui é uma aba que você abre para poder alimentar o segundo recheio. Você pode até abastecer por cima, tem uma pequena grade, mas se você quiser abastecer e fizer assim, a máquina vai parar. Então, tudo que você for fazer na máquina, deixa sempre a máquina desligada para sua segurança. Então, 1, 2, 3 sensores. Tá tudo funcionando? A hora que você apertar aqui, ele tem que apagar. Se por um acaso você esqueceu a tampa aberta, o botão acende e você não consegue apagar. Se você não consegue apagar esse botão azul, a máquina não funciona. Então, certifica sempre, se todos os sensores estão bem posicionados, apaga o botão azul, vem aqui na chavinha, liga, aperta o verde, e aí você tem um botão de velocidade do molde. O que é o molde? É a parte que corta o seu salgado, que dá o formato no seu salgado. A velocidade de massa é a velocidade dessa rosca aqui,
que ela vai mandar a massa para distribuição. A parada, ela serve para dar um tempo para poder aumentar o seu salgado. E aí você tem a velocidade do recheio 1, que é esse recheio daqui. E a velocidade do recheio 2, que é esse daqui. Então agora a gente vai ligar o molde. E ele funciona assim. Se eu ligar a parada, eu vou dar um tempo para a massa descer um pouquinho mais e aumentar o meu salgado. Sim, a máquina está trabalhando com a velocidade do molde. Se eu ligar a parada, ela dá uma pequena interrupção, de maneira que a massa e o recheio desçam um pouquinho mais e você aumenta o tamanho do seu salgado. Então, quanto maior a parada, mais tempo a massa vai descer, maior o seu salgado. Esse é um comando bastante sensível. Então, procura seguir a tabela da apostila da Cláudia, que ela tem todos esses parâmetros. Para os salgados que são pequenos, a gente trabalha com a parada, às vezes, ligada, mas ela no 0. Tá vendo que ela dá uma pequena parada? Bem pequena. Se eu desligar a parada, ela trabalha de maneira contínua. Assim. Certo? Aí, eu vou ligar a velocidade da massa. Aqui dentro você vai ver as roscas de massa funcionando e puxando a massa para frente. Aí, eu venho aqui e ligo o recheio 1. Aí vai mostrar a outra rosca puxando o recheio para frente. E agora, o recheio 2. E aí você vai ver o misturador empurrando o segundo recheio para dentro. E é isso. Aí, para desligar a máquina, eu desligo tudo. Eu ponho tudo no 0. Só que eu parei ela meio fechada. Para desmontar é ruim. Então, eu venho aqui no molde bem devagarzinho, espero ela abrir e parei. Pode até um pouquinho mais. Quando ela sai um pouquinho para fora do buraco que você vê, parou, desliga aqui, aperta o botão vermelho, aperta a emergência, desliga a chave geral, desliga o transformador e a sua máquina está pronta para higienização.